Olá, bem-vindos à unidade 3. Nesta unidade, trabalharemos com dois textos. O primeiro abordará as reflexões filosóficas sobre a física e o segundo texto abordará as reflexões filosóficas e problemas relacionados à área da biologia. Olá, professor Gilmar, tudo bem? Olá, professora Daiane, tudo bem? Tudo bem. Diante dessa reflexão filosófica no âmbito da física, você poderia explicar para nós como que funciona essa relação entre filosofia e física? Sim. A física, de modo geral, ela sempre se pautou, ela pode ser considerada uma grande inspiradora para a própria filosofia. Há diferentes formas, há diferentes motivos para nós, filósofos, admirarmos a própria física. Entre eles estão o quê? Os modelos teóricos fornecidos pela própria física. Um exemplo disso são que os primeiros filósofos, os filósofos considerados pré-socráticos, eles eram considerados filósofos da natureza, ou seja, físicos. Eram pensadores que procuravam entender o funcionamento da natureza, o funcionamento do próprio cosmos. Se pegarmos ao longo da história da própria física ou a história da própria filosofia, elas acabam, teoricamente, se sobrepondo, com eventos e alguns episódios extremamente interessantes. Por exemplo, a Revolução Copernicana, com as obras de Galileu, Copérnico, Newton, que são tanto filósofos quanto cientistas, físicos, são tão físicos quanto filósofos, ou seja, pensadores que procuraram fazer o quê? Encontrar, a partir de uma análise lógica, racional, sistêmica, explicações para o comportamento do próprio universo. Isso perpassa também o quê? Relações contemporâneas com as novas físicas, por exemplo, a física da relatividade com Einstein e a própria física quântica com Heisenberg, Born, Schrödinger, entre outros. Então, essa questão dos temas e dos modelos teóricos é algo importante. Outro elemento interessantíssimo que aproxima a filosofia da própria física são os critérios utilizados para demarcar a ciência. Então, diferentes autores, diferentes filósofos da ciência, como Popper, Thomas Kuhn, Lakatos, o próprio Feyerabend, propuseram estabelecer critérios para demarcar a atividade científica, a ciência, da não-ciência ou da própria pseudociência. E a física sempre se portou como uma disciplina modelar, como uma disciplina exemplar que forneceu, digamos assim, os elementos necessários para essa fundamentação teórica da própria filosofia. E um terceiro ponto de vínculo, que envolve o vínculo, essa aproximação da filosofia com a própria física, diz respeito à relação com os valores. Ou seja, com o grande episódio que envolveu o projeto Manhattan, que culminou com o desenvolvimento, a escrita da carta de Einstein para o presidente recomendando a construção de uma bomba atômica, tudo isso trouxe, digamos assim, à tona essa reflexão entre a ciência e os valores. Qual ciência? De um modo exemplar, a física aqui. Por isso, digamos assim, a nossa admiração entre filósofos pela história da própria física. E depois falaremos mais também sobre os problemas fornecidos pela própria biologia. Então, ficou bem caracterizado por que vocês dedicam tanta atenção, por que os filósofos dedicam tanta atenção à Revolução Copernicana? Sim, a Revolução Copernicana é um marco, digamos assim, não apenas para a história da ciência. Ela envolve também, um marco, digamos assim, para a própria história da filosofia. Por quê? A Revolução Copernicana ela pressupõe uma mudança na própria imagem da ciência. Há uma ciência considerada bem articulada e que é válida até o quê? Até o início da própria modernidade, cujo evento que marca essa transição é propriamente a Revolução Copernicana. Então, por que a Revolução Copernicana ela é importantíssima para a filosofia? Porque ela envolve uma mudança na forma como que vemos, compreendemos o mundo. Além de promover essa mudança, há elementos filosóficos interessantíssimos. Por quê?
Quando Copérnico propõe a mudança da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica, ele não tem evidências definitivas, ele não tem argumentos satisfatórios, ele não tem poder persuasivo de fazer o quê? De convencer toda a comunidade científica da época a aderir ao heliocentrismo, e abdicar do geocentrismo. Então, há, digamos assim, elementos filosóficos interessantes que podem ser analisados, que permeiam esse processo de transição entre a teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica. Merece destaque também a questão, digamos assim, da rejeição e do impacto que a própria Igreja tinha em relação à teoria heliocêntrica. Temos a questão da racionalidade, porque, de acordo com o próprio Feyerabend, quem estava sendo irracional naquela época, naquele período, ao propor uma teoria tão revolucionária, era Copérnico. Não eram os cientistas que defendiam o geocentrismo ou a própria religião que defendia o geocentrismo. O louco, digamos assim, a pessoa que não estava dotado de racionalidade ao propor uma teoria absurda para o tempo, era Copérnico. Então, esses elementos históricos e filosóficos aqui, eles são interessantíssimos para a filosofia. Tanto é que o debate filosófico a respeito da Revolução Copernicana, ele tem diferentes elementos, ele é retomado constantemente. Thomas Kuhn tem um livro chamado A Revolução Copernicana. Kant retorna também ao episódio da Revolução Copernicana para caracterizar a sua própria filosofia. Então, sem sombra de dúvidas, a Revolução Copernicana é um elemento científico importantíssimo também para a filosofia. Depois dessa sua explicação sobre a relação entre filosofia e física, surge um questionamento. E na área da biologia, como fazer a relação entre filosofia e a biologia ou os problemas relacionados à área da biologia? Olha, a biologia também é uma área de conhecimento que traz inúmeros problemas, inúmeras discussões filosóficas aqui. Um dos principais problemas ou dos elementos característicos está na forma como nós compreendemos a vida, ou na forma como que nós poderíamos compreender a vida, seja ela humana ou animal. Ou seja, e há dois modelos, digamos assim, que caracterizam propriamente essa concepção da vida. Ou seja, há um modelo mecanicista que visa compreender a vida, seja ela humana ou animal, a partir de um conjunto de normas, de regras e de leis mecânicas. Em contrapartida, há um modelo alternativo chamado de vitalismo, que pressupõe que haja uma força vital que é o elemento formador, digamos assim, da própria vida humana e também animal. Então, em que consiste necessariamente a explicação da mecanicista em biologia? A proposta mecanicista na própria biologia visa fazer o quê? Compreender o fenômeno da vida baseado em leis mecânicas. Ou seja, essa ideia mecanicista nos remete necessariamente à própria concepção de Descartes, da própria natureza. Ou seja, Descartes compreendia a natureza como sendo um grande relógio e o cientista seria o relojoeiro capaz de fazer o quê? De acertar as engrenagens desse relógio. Com a vida humana, seria, de certa forma, a vida humana poderia ser compreendida da mesma forma, ou seja, a partir de um conjunto de qualidades primárias, um conjunto de qualidades elementares, que envolveriam, por exemplo, a extensão, ou seja, o comprimento, a altura e a largura e o próprio movimento. Então, a vida humana e a própria vida animal seria compreendida a partir do quê? A partir de um conjunto de elementos que fossem possíveis de serem quantificados. Ou seja, você pode quantificar o movimento, você pode quantificar a extensão, você pode quantificar o comprimento. Todos esses elementos seriam incorporados, numa vertente mecanicista, à ideia de explicação da própria vida, seja ela humana ou vida animal. Então, para conhecer o homem, para ter o conhecimento sobre o homem, não se deve incluir escolhas, preferências, gostos, interesses, essas questões subjetivas? Como que fica essa questão?
Essa é uma das principais críticas, digamos assim, ao modelo mecanicista, ou seja, será que o modelo mecanicista conseguiria nos fornecer uma imagem adequada a respeito do próprio homem? Será que seria adequado nós compreendermos o homem única e exclusivamente adotando elementos mecanicistas, ou seja, analisando apenas essas qualidades primárias como movimento e extensão? De certa forma, isso não nos fornece uma visão, uma abordagem adequada sobre a própria vida humana. Por quê? Se a abordagem mecanicista estivesse certa, nós precisaríamos privar da explicação sobre a vida humana toda a subjetividade, escolhas, desejos, elementos, digamos assim, que parecem necessários para fazer o quê? Para compor aquilo que nós chamamos de vida humana. Há um ditado que agora me vem à mente, que um professor, há muito tempo atrás, dizia: o ser humano não é apenas carne, osso, cabeça e pescoço. Ou seja, não há apenas essa concepção de elementos que possam ser mensuráveis e palpáveis, que conseguem dar, digamos assim, uma noção, uma explicação adequada para a vida. Então, a proposta mecanicista ela sofre várias críticas quando ela se propõe a explicar a origem, a existência da vida humana. E diante disso, de toda essa discussão, qual seria então uma proposta alternativa ao mecanicismo? Ao mecanicismo? Olha, ao longo da história, digamos assim, nós poderíamos apresentar dizer que há duas propostas. Uma existente já na Grécia Antiga, na época dos primeiros filósofos, que é o animismo, ou seja, a ideia de que o cosmos, o mundo, é um todo ordenado, é um todo vivo, e o que coloca, digamos assim, o que põe esse universo, essa natureza em movimento, é uma ânima, ou seja, é uma alma, é um princípio inerente que estaria nos objetos. Então, os objetos são vivos, por quê? Porque eles possuem uma ânima, ou seja, o primeiro motor que colocaria esses seres vivos em movimento seria a própria alma. Então, essa proposta ela sofreu críticas muito fortes, principalmente do mecanicismo. Ou seja, o mecanicismo ele tentou banir a ideia de o nosso universo ser povoado por diferentes almas. Porém, há um conjunto alternativo de propostas que é denominado de vitalismo, que foi apresentado praticamente no final do século XVIII por um conjunto de médicos franceses de Montpellier, que defende basicamente o vitalismo, ou seja, que há uma força vital que colocaria, digamos assim, que serviria como primeiro motor para colocar em movimento, para explicar a vida, seja ela humana ou animal. Porém, essa concepção, tanto a concepção animista quanto a concepção vitalista, elas sofreram ainda inúmeras críticas do próprio mecanicismo e não conseguiram, digamos assim, adquirir um estatuto de cientificidade. Então, a proposta tanto animista quanto vitalista, elas sofreram diferentes baques, diferentes duras e severas críticas, não apenas diferentes, mas duras e severas críticas. Por quê? Porque não conseguiram ostentar um estatuto de cientificidade. E qual é então a proposta que atualmente é aceita na biologia? Olha, a proposta, seguindo o texto aqui do professor Maurício Carvalho de Ramos, então costuma-se dizer que a biologia atual, bem como outras ciências que estudam os seres vivos e o homem, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista biológico, elas são mecanicistas, ao mesmo tempo em que se nega qualquer cientificidade ao programa de pesquisa vitalista. Ou seja, por mais que a proposta vitalista e por mais que a proposta animista elas surgiram como alternativa ao próprio mecanicismo, elas não conseguiram se instituir como programas científicos, ou seja, elas não conseguem dar conta de explicar os fenômenos, os fatos, os elementos que elas se propuseram explicar.
Contudo, essas críticas fornecidas tanto pelo animismo quanto pelo vitalismo provocaram uma certa reformulação no próprio entendimento de vida, digamos assim, contida no mecanicismo. Então, antes dessas críticas, principalmente do vitalismo, a concepção de animal era vista, digamos assim, de vida era um animal ou uma vida relacionada à máquina, que era regida principalmente por leis físico-químicas. Ou seja, uma estrutura física e química explicaria, por exemplo, a existência da vida, tanto humana quanto animal. Pós essas críticas, então, há uma mudança na concepção. O animal-máquina é, de certa forma, de acordo com o professor Maurício Carvalho de Ramos, substituída por uma concepção de um animal químico. E as leis físico-químicas passam a ser reestruturadas e compreendidas ou até mesmo substituídas por leis de uma natureza bioquímica, biomolecular, biomecânica. Ou seja, não explicamos mais a vida humana ou dos demais animais recorrendo apenas a aspectos físicos e químicos, mas bioquímicos, biofísicos, biomoleculares, biomecânicos. Ou seja, há uma espécie de reestruturação e até mesmo uma certa evolução em relação ao próprio mecanicismo. Mas, em linhas gerais, e para a gente fechar um pouco essa discussão, a física e a própria biologia, elas são disciplinas que mexem, digamos assim, com elementos fronteiriços com a própria questão filosófica. Ou seja, a ciência moderna ela surgiu como uma ciência emancipada e que acabou produzindo o quê? Uma ruptura bastante radical com a própria filosofia. Mas quando que áreas do conhecimento, como a física e a biologia, elas deixam de ser meramente experimentais e começam a lidar com questões mais específicas, como na própria biologia, em relação à clonagem, em questão à descoberta do genoma humano, questões dessa natureza, elas automaticamente vão ao encontro da própria filosofia. Então, dizer ou pressupor que a filosofia ela está completamente separada das áreas científicas demonstra, de certa forma, uma visão ingênua em relação à própria atividade científica. Então, há muitos temas, há muitos problemas, há muitos pontos que são complementares, tanto para a filosofia quanto para a ciência. Uma abordagem adequada desses problemas científicos envolve necessariamente uma reflexão filosófica. E uma reflexão filosófica sobre questões limítrofes, como as apresentadas aqui, pressupõe necessariamente um conhecimento adequado, tanto de física quanto da própria biologia. Professor Gilmar, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pela atenção de todos e desejamos um bom estudo para todos.